Método Schumacher ou análise de tendência? Qual dos dois eu devo utilizar para determinar a periodicidade de calibração? Você está na metrologia na prática? Eu sou Márcio, sejam bem-vindos. Bom, essa é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Qual a melhor metodologia, né? Qual a metodologia que eu devo utilizar para determinar a periodicidade de calibração? Veja, existem diversas metodologias, diversas ferramentas para isso. Schumacher, análise de tendência é uma delas, mas existe também o método A1, A2, A3 e vários outros métodos para determinar a periodicidade de calibração. Mas nós devemos lembrar que a calibração em si, ela valida passado e não futuro. Quando você olha, você está efetuando a calibração do instrumento, você está efetivamente determinando as características metrológicas do instrumento no momento da calibração. Então, significa que se esse instrumento estiver dentro das características metrológicas, dentro do teu critério de aceitação, pelo menos no que diz respeito ao instrumento, as medições estão corretas. O que não te garante no mundo seguinte. Mas também está fazendo calibração todo dia é algo inviável. Então nós temos que sim determinar uma periodicidade de calibração. E os métodos mais utilizados é Schumacher e análise de tendência. E ambos têm características totalmente diferentes um do outro. O método de Schumacher, ele determina a conformidade, ele trabalha em cima de conformidade. Quantas conformidades esse instrumento teve nas 3 últimas calibrações? E sempre nas 3 últimas, 2 ou 3 últimas calibrações. A questão é, se o instrumento está conforme, tem conformidade nas 3 últimas, você aumenta a tua periodicidade de calibração em determinado tempo. Se você tem uma conformidade, uma varia, uma conformidade você mantém. Se você tem uma varia, uma conformidade você reduz, tá? Enfim. Então, dentro dessas 3 conformidades ou não do instrumento, você aumenta, mantém ou reduz a tua periodicidade de calibração. Tá? Esse tempo, ele é um tempo de 7 dias, tá? E que existe diversas tabelas. A própria empresa, dentro do que o instrumento é utilizado, dentro do local, das condições que ele é utilizado, ela pode determinar esse prazo. Então, é sempre em períodos de 7 dias. Tá? Já a análise de tendência, ela não vê conformidade, ela entende o comportamento do instrumento ao longo do tempo. Tá? Então, o que ela avalia é como o instrumento vem se comportando ao longo do tempo. E um ponto importante, né, é que você não vê só o erro do instrumento, você vê também a incerteza do instrumento, até porque o que vai possibilitar você verificar se o instrumento ele tem uma maior repetitividade, uma menor repetitividade, né, ou seja, se ele repete ou não, é a tua incerteza. Tá? Um outro ponto importante também, que a análise de tendência te dá em função da Schumacher, é o comportamento desse instrumento, ou seja, se você tem se ele vem evoluindo o erro dele ao longo do tempo, tá? Então, vamos supor, por exemplo, que você tem 3 conformidades, né? Nessa última calibração você determina uma periodicidade de 1 ano, e quando você analisa, faz análise de tendência, você verifica, né, que a tua expectativa para o ano ela não se confirma, porque o instrumento ele perde as características metrológicas antes do prazo que você deu. Tá? Então, a análise de tendência ela possibilita que você verifique, né, e acompanhe essa evolução do instrumento. Né? E o ponto importante, você faz isso por ponto calibrado. Esse é o principal motivo quando você faz a análise de tendência, porque o instrumento ele seja calibrado sempre no mesmo ponto. Tá? Um outro ponto interessante na análise de tendência também, tá, é com relação ao comportamento do instrumento, é a quantidade de vezes em que esse instrumento ele é ajustado. Porque toda vez que você ajusta o instrumento, tá, você tem um novo instrumento na mão, uma vez que as características metrológicas que existiam até então elas foram alteradas. Então você precisa, sim, fazer ou seja, o teu processo começa novamente. E a partir do momento em que o processo começa, o Schumacher também reinicia. Tá? Toda aquela conformidade que você tinha anteriormente, ela cai por terra. Né? Você não tem como considerar. A partir do momento que você tem esse ajuste, um novo instrumento na mão. Esquece o passado.
Mas a análise de tendência ela traz um ponto importante nesse sentido, porque vamos supor que a cada 2 ou 3 anos você tenha que fazer esse ajuste no instrumento. E isso, quem te dá é a análise de tendência, essa percepção. Tá, então você efetuou uma calibração, hoje efetuou outra, na terceira, opa, precisa ajustar. Aí efetuou uma, outra, tem que ajustar. Tá? Ou, sei lá, eu tenho um forno de bloco seco. Eu tenho que, cada calibração, eu tenho que fazer um ajuste. Então você consegue começar, você consegue ver efetivamente qual é o comportamento do instrumento, né? E com isso você tratar de forma mais adequada para cada um, principalmente na indústria, né? Onde você precisa efetivamente fazer uma gestão da tua medicina. Tá? Bom, se esse vídeo foi relevante para você, deixa o seu joinha, me indica ele a outros, compartilha esse vídeo, tá? E aperta o sininho para que você tenha sempre aí informações atualizadas do Metrologia na Prática. Grande abraço e a gente se vê em breve.